Quais exames são necessários antes de iniciar a quimioterapia e durante também o processo do tratamento, complementando? Essa foi uma pergunta que eu recebi aqui em comentários dos vídeos e achei interessante trazer aqui e compartilhar isso com vocês. O que eu preciso saber antes de propor um tratamento, quais são os exames importantes e durante esse acompanhamento o que nós temos que estar atento, por que sempre antes do tratamento, da consulta, o paciente tem que vir com exames. A ideia do vídeo é explicar isso para vocês e orientar melhor. Eu vejo que muitos pacientes têm dúvidas com relação a isso e muitas vezes chegam faltando ali exames, às vezes nós temos que fazer um adiamento, deixar para uma outra hora, e muitas vezes esse entendimento não fica bem claro. A ideia desse vídeo é trazer isso para vocês, então vem comigo para entender isso melhor. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Luciano, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês, antes de entrar no tema, se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, que isso ajuda no crescimento aqui do canal, mas também essa informação chegar a mais gente, essas dúvidas que eu respondo aqui, pode ser dúvidas também de outras pessoas que muitas vezes não escrevem aqui por algum motivo, ou não estão conseguindo acompanhar, essa informação não chega, então esse apoio de vocês ajuda bastante, eu peço isso aqui. E também, para quem tiver interesse de participar mais do canal, ajudar na escolha de temas, ter prioridade aí na resposta de perguntas, existe a opção para se tornar membro do canal, é um botão logo ao lado aqui do de inscrição. E para quem quiser saber mais sobre o seu caso, em específico, quiser uma informação a mais, que eu analiso, vejo exames, tem a possibilidade do agendamento da consulta online. O contato está aqui na descrição do vídeo e eu fico à disposição de vocês caso isso possa ajudar de alguma forma. E bom, quais exames são necessários antes de iniciar um tratamento? O que é importante nessas situações? Primeiro, quando nós temos um diagnóstico de um câncer, eu preciso entender qual que é o estadiamento dessa doença, ou seja, como que ela está se apresentando naquele paciente. Se eu tenho um tumor muito grande ou muito infiltrado em uma determinada estrutura, talvez o tratamento seja de um jeito. Já uma doença mais inicial, pequena, é uma outra forma. Ou se ela já está espalhada em outros locais, se ela atinge os gânglios linfáticos próximos, o raciocínio para esse tratamento ele pode ser diferente, inclusive a indicação de uma quimioterapia, de uma imuno, por exemplo, e até do tipo, quantos ciclos eu vou fazer, com que intensidade, com qual dose. Cada situação específica foi estudada e eu posso precisar de um tratamento mais ou menos intensivo. Então, na definição de um tratamento, entender a situação daquele câncer, o estadiamento que nós chamamos na prática, é fundamental nessa tomada de decisão. E como que nós fazemos isso, então? Como que é feito o estadiamento para eu poder definir um tratamento? Ele parte primeiro, claro, aqui eu vou tentar generalizar, para algum tipo de doença específico pode ter algo mais detalhado. Mas eu vou precisar de exames de imagem num primeiro momento. E qual é que nós usamos na prática clínica? Tomografias, em algumas situações ressonância, por exemplo, cintilografia óssea, principalmente quando são doenças que pode ter um risco maior de metástase óssea, para a gente analisar todos os ossos do corpo, ou também, dependendo da indicação, o próprio PET-CT, que vai analisar praticamente tudo, exceto o sistema nervoso central. Então o PET ele não é bom para ver cérebro, nessas situações a ressonância ainda é superior, vale esse adendo aqui para trazer para vocês. E bom, eu tenho estadiamento, eu fiz exames de imagem, que para cada tipo pode ser diferente. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre PET-CT, então nem para todas as doenças precisa ser PET, nem para todas precisa ser ressonância, em algumas situações tomografia pode até ser melhor. Por exemplo, avaliar tórax, tomografia é melhor que ressonância. Vale também esse comentário aqui para vocês, porque a gente sempre acha que um exame que parece ser superior que o outro, em algumas situações, ele nem sempre é melhor em todas. Isso é importante a gente frisar aqui nesse vídeo também. Se eu já tenho um diagnóstico, já tenho o paciente estadiado, qual que é o próximo passo? O que nós temos que pensar? Eu também preciso de exames de sangue. Eles vão ser importantes no início do tratamento e também na continuidade. A quimioterapia ela pode causar alterações no sangue, por exemplo, anemia, queda da imunidade, queda das plaquetas, algumas com mais intensidade, outras com menos, isso é variável conforme o tipo de medicamento. Mas em geral, sempre antes de um ciclo de tratamento, a gente costuma fazer o
hemograma. Eu preciso saber como está esse sangue. Exame como creatinina, exames do fígado, comumente a gente faz, seja em todos os ciclos em algumas situações, seja dar um espaçamento maior. Em geral, o hemograma é válido para praticamente todas as situações, aqui falando especificamente de quimioterapia. E aí, para alguns tipos de droga, a gente pode ter algumas especificidades e que aí vai me exigir algum tipo de exame a mais. Tem uma quimioterapia, por exemplo, que é a carboplatina, que eu sempre preciso ter a creatinina, um exame do rim, para ajustar a dose dela. Então essa droga em específico, além do hemograma, a creatinina pode ser útil. Um outro tipo de medicamento, a doxorubicina, da classe das antraciclinas, são drogas que têm um risco de toxicidade cardíaca, assim como o trastuzumab, o Herceptin também. Então, em muitas situações, a gente faz o exame do coração antes de iniciar essas drogas, que é o ecocardiograma, aquele ultrassom que a gente faz sobre o coração. Mas, em muitas situações a gente faz antes de iniciar o tratamento, quando possível, indicado, e também no acompanhamento, já entendendo esse risco, já sabendo que o paciente pode ter algum problema com relação a isso, vale a pena a gente monitorar e entender melhor essas situações. Então, em geral, exames de imagem para começar podem ser necessários no decorrer do tratamento, se o paciente não está indo bem, se ele teve alguma piora. Ou imagina uma situação, eu estou fazendo uma químio, para eu tornar um paciente que de repente não era possível uma cirurgia, para ele poder ser operado depois. Então talvez no meio desse tratamento eu possa repetir esses exames de imagem. Em muitas situações a gente deixa isso mais para o final, mas existem essas mais específicas que podem ser feitas no meio também. E os exames de sangue, eles geralmente são feitos antes de cada ciclo. Eu falei muito da quimioterapia, mas se a gente pegar outros tipos de medicamento, imunoterapia, por exemplo, pode causar alguns tipos de alterações, como mudanças na tireoide, pneumonite, hepatite, enfim, outros tipos de alterações, e aí eu posso precisar de exames diferentes nesse caso. A gente costuma pedir muito, por exemplo, os exames da tireoide, como eu citei aqui. Outros tipos de droga podem mexer com sódio, com potássio, a gente tem a cisplatina, que pode mexer com magnésio. Então, aqui o recado é, para cada tipo de droga eu posso precisar de exames diferentes nesse acompanhamento. Isso é muito específico de cada tipo de tratamento. O hemograma é aquele que a gente faz em praticamente todas as situações, porque o sangue ele tem uma acessibilidade muito grande a esses tipos de medicamentos, a essas alterações, e muitas vezes isso vai definir até se a gente vai fazer o tratamento naquele dia. É muito frequente eu ter pacientes que fazem uma quimioterapia e quando vem para fazer o próximo ciclo está com alguma alteração, seja de imunidade, seja com queda de plaquetas, e às vezes eu tenho que adiar esse tratamento. E isso faz parte, pode acontecer. Muitos de vocês estão aqui assistindo, que se estão em tratamento ou já passaram por isso, talvez tiveram uma situação como essa, e aí a ideia é esperar que esse sangue se recupere. Quando passar o efeito da droga, do medicamento, a tendência é que o paciente melhore e aí a gente consiga continuar esse tratamento. Vamos fazer um adendo aqui a esse vídeo, passando da parte dos exames, o que mais é importante com relação a tratamento. Aqui, de novo, tudo isso é analisado individualmente, mas uma avaliação odontológica, saúde bucal em dia, isso é importante antes de iniciar o tratamento e manter durante. Eu falei muito em queda da imunidade, então essas alterações podem mexer. Se precisa de um procedimento dentário, por exemplo, às vezes no meio do tratamento isso é mais difícil. Então, ter essa avaliação pode fazer sentido. Uma avaliação nutricional, acho que vale para praticamente todos os pacientes, mas especialmente aqueles que perderam muito peso, que estão com dificuldade de comer. Isso é um ajudante aí durante o tratamento. E também com relação às vacinas, sempre estar atento. Gripe, Covid, calendário vacinal em dia. De novo, pode cair a imunidade, então estar em dia com isso pode fazer uma grande diferença durante o tratamento. Acho que vale essas dicas aqui para vocês, reforçar essas coisas que pode fazer muita diferença. Certo, pessoal? Mais uma vez gostaria de pedir para vocês deixar aqui para mim nos comentários dúvidas, sugestões, temas que vocês gostariam de ver aqui. Tudo isso eu sempre estou lendo, sempre estou tentando trazer aqui, comentar cada vez mais. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação, ajuda aqui no crescimento do canal e tragam para mim mais temas, tragam mais dúvidas, estou à disposição aqui de vocês, certo? Até o próximo.